Por isso, hoje a nossa aula, né, dia 10 de agosto, vai ser sobre funções trigonométricas, tá? Mas antes de iniciarmos propriamente dito, a gente vai ver uma parte, tá? Muito importante também, que é a redução dos outros quadrantes para o primeiro. Mais tarde eu já vou explicar por que a gente faz isso. Então, a gente já viu que para ângulos maiores, né, de 360 graus, a gente vai poder analisar como se eles fossem menores, né, do que 360, né. E a gente viu na aula passada que a gente faz isso utilizando a primeira determinação positiva, ou seja, se um ângulo é maior, 360 graus, a gente vê quantas voltas, né, esse ângulo percorreu, quantas voltas completas, né, e onde ele parou, depois de uma volta completa, a gente vai dizer que essa vai ser a determinação positiva desse ângulo. Então, para ângulos maiores que 360 graus, a gente sabe trabalhar. A gente vai reduzir eles para uma volta só, né? Com base no algoritmo que a gente aprendeu no ano passado. Isso é muito útil, né? Porque se a gente souber as propriedades dos senos e cossenos dentro desses 360 graus ou 2π, a gente vai poder estender essas noções de seno e cosseno para todos os números reais. Porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe, a gente consegue reduzir todos os casos, né? Que são acima de 360 graus ou 2π para esses casos, né? Eu consigo trazer, vamos dizer assim, esses ângulos maiores, né, do que esses arcos aqui, de volta para esse ciclo, encontrando a primeira determinação positiva. Só que agora a gente vai ver que a gente pode reduzir ainda mais, né? Depois a gente vai mostrar que a gente vai poder reduzir os arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro. Por que isso é importante? Porque do primeiro que a gente tem os arcos notáveis, né? 30, 45, 60, 90, tá? Então, é muito importante, porque se eu, por exemplo, perguntasse, qual é o cosseno de 150 graus? A gente ficaria, tipo, pelo menos nesse momento, tá? Mas se de alguma maneira eu pudesse reduzir 150 graus, tá? Ou, sei lá, 240 graus, 300 graus, para esses arcos notáveis, tá? Eu conseguiria com facilidade dizer quais são o seno e o cosseno desse arco, né? Desse ângulo. Então vejamos, né? Agora a gente vai analisar os casos que a gente vai reduzir. Então, redução do segundo para o primeiro quadrante, tá? Então, vamos considerar o ângulo x no segundo quadrante, tá? Ou seja, ele é maior que π meios e menor do que π. Lembrando que o primeiro quadrante é de 0 a π meios, o segundo de π meios a π, o terceiro de π até 3π meios e o quarto de 3π meios a 2π, tá? Então, vamos considerar essa configuração aqui. Por que eu não peguei menor ou igual, tá? Porque o seno e cosseno de π meios, né, nesses extremos aqui, a gente sabe calcular. O seno de π meios, né, é onde o seno tem valor máximo, né, 1. Cosseno de π meios, 0, enfim. Então, vamos considerar também o ponto P sobre o ciclo, né, ou sobre a circunferência, como sendo a imagem de x, conforme a imagem, tá? Conforme a figura, né, vocês podem preferir. Então, aqui eu tenho o meu plano, tá? O IV, eu não usei X e Y, porque eu já chamei o ângulo de X. Eu tenho aqui o ângulo azul, em azul, tá? Tá no segundo quadrante. Você consegue perceber pela imagem que esse arco ele vai passar de 90 graus, tá? Tá mais ou menos aqui. E aqui está a imagem dele, tá? Esse ponto P sobre a circunferência. E em vermelho está o suplementar a esse ângulo, porque 180 graus menos x mais x é 180. Então aqui está esse ângulo, tá? Em vermelho, o suplementar de x. E eu tenho x no segundo quadrante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou considerar... antes disso, perceba aqui que está o seno de x e cosseno de x em vermelho. O seno em vermelho e o cosseno em azul. E são esses segmentos aqui, ó. O seno é a altura, né? A gente viu na aula passada,
a altura que se encontra esse ponto, né? A projeção no eixo o eixo V, tá? No eixo dos senos, e o cosseno é a projeção no eixo U. O cosseno é a projeção do eixo U, que é essa distância aqui, o quanto esse ponto se deslocou horizontalmente, tá? Então aqui nós temos o seno e aqui o cosseno, tá? Se vocês acompanharam a aula passada, vocês vão entender o que está sendo feito aqui. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos considerar uma reta paralela, tá, ao eixo U, tá? Ela vai vir paralelamente aqui, né, partindo do ponto P, vai seguir, 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 e vai parar num ponto aqui em cima, também sobre a circunferência, tá? Então, né, a gente vai dizer isso, que a gente vai rebater o ângulo X para o primeiro quadrante, traçando uma paralela ao eixo U. Ao ponto de encontro entre esta paralela e o círculo, chamemos de P', que é simétrico a P. Abaixo a imagem. Tá? Por que simétrico? Tá? Aqui está o P, aqui está a minha reta paralela ao eixo U. E por que a gente diz que ele é simétrico? Tá? Porque você concorda que ele vai ter a mesma altura? Ó, ele está na mesma altura em relação ao eixo V. E, consequentemente, ele vai estar a mesma distância no eixo U aqui. Essa mesma distância. Agora a gente vai ver melhor, eu explico melhor. Tá? Por quê? Porque é como se, aqui eu não escrevi, mas é que poderia ter o O, tá? A origem do plano. Então, o segmento OP, ele vai ser igual ao segmento OP', porque o segmento OP' é como se a gente tivesse pego segmento OP e transladado ele para cá, ó. Porque ao traçar essa paralela aqui, consequentemente, a gente já obteve a mesma altura, tá? Aqui. E isso, consequentemente, vai fazer com que eu tenha a mesma distância, tá? Para esses segmentos serem iguais, serem os raios dessa circunferência. Pelo fato desse segmento ser paralelo ao eixo U, que a distância que o P' se encontra do eixo U vai ser igual à distância que o P se encontra do eixo U. Porque não tem como, se está aqui, bom, ia estar mais ou menos aqui, né? Não está na mesma altura do P. Se estivesse aqui, ia estar mais ou menos aqui, né? Não está na mesma altura do P. Então, graças a essa paralela, eu consigo encontrar outro ponto, tá? No primeiro quadrante, que tem a mesma altura e que tem a mesma distância, tá? A mesma projeção do eixo U do que o ponto P. Por isso que a gente diz que ele é simétrico, tá? Então, pela simetria desses dois pontos, tá? Que eu já adiantei uma parte, né? Como eles vão ter a mesma altura, tá? E a mesma distância aqui, eu vou poder concluir que esse ângulo aqui vai ser igual a 180 menos x, esse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo todo seria x, tá? Só que, com base nessas construções, eu consegui rebater esse ponto de tal forma que esse ponto P vai ser equivalente a esse ponto P', que tem abertura 180 menos x. Então, com essas construções, eu consegui provar, né, mostrar, que esse ângulo x vai ser equivalente a esse ângulo aqui, 180 menos x. Tá? Mas aí você pode pensar, bom, como o ângulo no segundo quadrante, né, vai ser igual a 180 menos x. Mas aí não é o ângulo, tá, pessoal? Acho que eu te falei antes, mas já me corrijo. Não é o ângulo que vai ser igual aqui, tá? Vai ser equivalente.
o que vai ser equivalente a o seno e o cosseno. Mas o que vai diferenciar entre estar no primeiro ou segundo quadrante vai ser o quê? O sinal desses quadrantes. Por quê? A gente viu que no primeiro quadrante, na aula passada, o seno ele vai ser positivo no primeiro, ó, para cima. E o cosseno também vai ser positivo, porque o segmento vai apontar para lá. Mas no segundo, ó, o seno se mantém positivo, mas o cosseno não, tá? Então eu vou ter que, eu vou conseguir escrever relações, né, em que eu consiga analisar o seno e cosseno desse ângulo aqui no primeiro quadrante. E como, né? Então, como o seno é positivo no segundo quadrante e o cosseno negativo, a gente vai concluir que se x é um ângulo no segundo quadrante, então seno de x, né? X no segundo quadrante vai ser igual ao seno de 180 graus menos x, tá? Onde 180 graus menos x vai ser um ângulo no primeiro quadrante, tá? E o cosseno desse x no segundo quadrante vai ser menos o cosseno desse ângulo que está no primeiro quadrante, tá? E esse x está em radianos, tá? Seno de x vai ser igual a seno de π menos x. E o cosseno de x vai ser igual a menos cosseno de π menos x, tá? Tranquilo, pessoal? Entenderam como é que a gente escreve, né? Para reduzir esses casos, né? Onde eu vou analisar seno e cosseno de ângulos no segundo quadrante. Como eu consigo transferir esse problema para o primeiro quadrante? Tranquilo? Se estiver muito confuso, vocês podem falar, tá, pessoal? Ah, assinem as notas compartilhadas, por favor. Tá bom. Então vamos para o primeiro exemplo. Tá? Então, calcule o seno e o cosseno de 150 graus. Bom, eu até então, 150 graus não é um arco notável, né? Então, até o momento, né, se nós não tivéssemos visto essa parte, reduzir ângulos do segundo quadrante, né, 150 graus está claramente no segundo quadrante, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Então, se nós não tivéssemos visto essa parte, né, de redução, nós não teríamos, acredito eu, condições de resolver isso daqui, tá? Sem estar recorrendo a calculadoras, enfim. Então, já que os 150 graus está no segundo quadrante, tá? A gente vai ter então que o seno de 150 graus vai ser o quê? Seno de 180 menos 150, que é igual ao quê? 30, né? Seno de 30 graus. E o seno de 30 graus nós sabemos calcular, né? Com base naquela tabela, que é 1/2. A mesma coisa para o cosseno. Só que lembrando que o cosseno ele é negativo no segundo quadrante. Então, ó, o cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 180 graus menos 150 graus, menos cosseno de 30 graus. Então, menos raiz de 3 sobre 2. E esse é um exemplo de onde a gente utiliza da redução de ângulos do segundo quadrante para o primeiro, né? Reduzir os senos e os cossenos desses ângulos para senos e cossenos de ângulos no primeiro quadrante. Então vamos à redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então consideremos o ângulo x no terceiro quadrante, ou seja, tá? X é maior que π e menor que 3π meios. Ou seja, maior que 180 graus e menor que 270. Então, considere também que o ponto P sobre o ciclo é a imagem de x conforme a imagem, tá? Essa parte de imagem de x é mais relacionada à função, tá, pessoal? Tá mais implícito, tá? Então, aqui temos a imagem. Temos o eixo, tá?
o plano, né, o IV, a nossa circunferência em vermelho. Esse ângulo aqui, ó, no terceiro quadrante em azul, é o ângulo X. E aqui eu destaquei esse ângulo em verde, tá? Que vai ser um ângulo muito especial, vocês vão ver. Que é o quê? Aqui, ele passou de 180, tá? Esse ponto P aqui. Então, se eu descontar x menos 180, eu vou ter só esse pedacinho aqui em verde, tá? Então, o que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar esse segmento O, né? Embora não esteja escrito OP, e vou prolongar ele para cá, tá? Onde ele vai, esse segmento, né, esse prolongamento, ele vai interceptar a circunferência, vai interceptar em um ponto da circunferência que eu vou chamar de P', tá? O que eu disse, tá? Vamos ter a seguinte configuração. Aqui está o seno e cosseno desse ângulo X aqui, tá, pessoal? E agora temos essa configuração, tá? E por que eu destaquei esse ângulo X menos 180 graus, tá? Porque se vocês notarem em relação, né, com o eixo e esse segmento OP', esse ângulo X menos 180 graus vai ser igual, tá? Vai ser OPV a esse ângulo aqui, tá? Aqui nós pegamos um ângulo no quarto quadrante, tá? E lembrando daquela parte bem inicial, né, de ângulos, ele é OPV ao ângulo do primeiro, tá? Aqui a gente não precisa fazer tanta análise de altura, né, deslocamento aqui no eixo U, porque da parte básica da geometria plana já nos dá um resultado. Bom, o ângulo no quarto quadrante ele é igual ao ângulo no primeiro. Então nós já conseguimos encontrar, né, esse ângulo, graças a essa parte de ângulos opostos pelo vértice. Então note que o ângulo central do arco P', tá, ou seja, esse ângulo aqui, é OPV ao ângulo x menos 180 graus. E P' é simétrico a P em relação à origem do plano. Graças a esses ângulos. Bom, se essa abertura é igual a essa, né? Então, consequentemente, né? As projeções no eixos U e V têm que ser iguais, tá? Isso com base no que a gente viu, que para cada número aqui de abertura a gente vai ter um ponto só, tá? Então, se não fosse, né, tem que ser as projeções iguais, porque a abertura é a mesma. Então, eu vou ter que x menos 180 graus, né, o seno e o cosseno desse ângulo, eu vou poder encontrar senos e cossenos equivalentes no primeiro quadrante, só que cuidando do sinal. Bom, ó, aqui no terceiro quadrante, né, o seno está apontando para baixo, né, esse segmento aqui, essa projeção. Então, ele é negativo no terceiro quadrante. E o cosseno também. E a gente sempre tem que levar em consideração isso, tá, pessoal? Porque não adianta a gente fazer essas construções aqui, esses desenhos, e não lembrar do sinal, tá? Do seno e do cosseno nos quadrantes. Então, como o seno é negativo no terceiro quadrante e o cosseno também é negativo, a gente vai concluir que se x é um ângulo no terceiro quadrante, o seno de x vai ser igual a menos o seno de x menos 180 graus. E o cosseno de x é menos cosseno de x menos 180 graus, tá? Então, para o primeiro quadrante, tá? Vocês, caso não lembrem, o primeiro quadrante, o seno de x vai ser seno só de 180 menos x, tá? É uma coisa que pode ajudar vocês a memorizar. No primeiro é 180 menos x, e do segundo para o primeiro é 180 menos x, do terceiro para o primeiro é x menos 180. Se inverte o sinal, né, pessoal? Então, temos esse resultado. E em radianos, né? Simplesmente trocamos 180 graus por π.
Temos isso, que o seno de x é menos seno de x menos π e o cosseno de x é menos cosseno de x menos π. Vamos para um exemplo. Tá? Então, calcule o seno e o cosseno de 240 graus, né? Onde claramente 240 graus está no terceiro quadrante, porque ele é maior que 180 e menor que 270. Bom, aí fica fácil, né, pessoal? Porque é só jogar na fórmula, né? Então, como 240 graus está no terceiro quadrante, temos que o seno de 240 graus é menos seno 240 menos 180 graus. Isso dá menos seno de 60 graus. Nós sabemos que o seno de 60 graus, né, com base na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 graus, tá? Então, vai ser igual a menos o cosseno de 240 graus menos 180 graus, que é igual a menos o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 meio, então o cosseno de 240 graus é menos 1 meio. Então, redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, antes de prosseguirmos, tranquilo, pessoal? Acho que eu estou indo muito rápido. Vocês já tinham visto essa parte de redução desses quadrantes no colégio? Ensino médio? E tá conseguindo pegar, Miguel, a ideia, pelo menos? São coisinhas um pouco mais chatas, né? Mas saber essa parte de redução facilita muito, né? Na, na resolução de problemas, porque é bem mais fácil eu, entre aspas, decorar senos e cossenos de 0 a 90 graus do que senos e cossenos de 0 a 360 graus, né? Pelo menos é o que eu acho. Então, né? Vocês sempre podem revisitar esse material e... eu também tenho esse costume. Prefiro estudar sozinho. Mas, enfim. Então, vamos da redução do quarto para o primeiro quadrante, tá? Vocês vejam que para construir, né, essas equações, a gente utiliza de conteúdos que, a princípio, não tem tanta relação, né? Mas para ver que matemática, ela é gradativa, tá? Então, para o quarto quadrante, tá? Então, consideremos um ângulo no quarto quadrante, ou seja, né, ele é maior que 270 graus, ou 3π, e menor que 360 graus, ou 2π. Considere também que o ponto P sobre o ciclo é a imagem de x, conforme a imagem. Então, aqui nós temos outra configuração, tá? Esse ângulo x em azul claramente está no quarto quadrante. E esse ângulo em vermelho é o que falta para dar uma volta completa, ou seja, 360 menos x. Tá? Então, vamos rebater o ângulo x para o primeiro quadrante, traçando uma paralela ao eixo V. Tá? Agora é uma paralela ao eixo V. No primeiro caso, né, para reduzir do segundo para o primeiro, a gente construiu uma paralela em relação ao eixo U. Agora a paralela é no sentido vertical. Tá? Ao ponto de encontro entre essa paralela e o ciclo, chamemos de P', que é simétrico a P. E abaixo a imagem. Tá? Então aqui eu tenho, né, a gente construiu esse segmento de reta P', tá? E ele vai ser paralelo ao eixo V. Tá? Aqui de novo nós temos em vermelho e azul
as projeções, tá, desse ponto P, sendo o azul cosseno e o vermelho seno desse ângulo X aqui em azul. Tá? Era 2π. Por que é interessante nós só avaliarmos, né, o que acontece tanto para o seno quanto para o cosseno nesse intervalo, de 0 a 2π. O pessoal estava digitando. Esperar mais um pouco para ver. Se você não sabe, não tem problema, pessoal. Só sinalizem, por favor, para não ficar esperando. Tá. Então, a gente viu que a gente consegue, né, para ângulos maiores. Vamos pensar no primeiro momento em ângulos, tá? Quando a gente tem o ciclo trigonométrico. A gente consegue analisar o seno e cosseno tranquilamente de 0,360, tá? Agora a gente viu que a gente consegue pegar esses ângulos que estão no quarto, no terceiro, no segundo e aí também analisar só no primeiro. E na aula passada a gente viu quando os ângulos são maiores do que 360 graus, encontrando a primeira determinação positiva, né? Ou seja, é onde o ângulo parou, né, de caminhar, vamos dizer assim, né? Onde a gente parou de traçar aquele ângulo, depois que ele completou uma volta completa, né? Ou 2 voltas, 3 voltas, né? Dependendo do grau. Então, para ângulos maiores que 2π ou menores que zero, tá? Que eu posso considerar, tem ângulos menores que zero. Quando a gente vai construir um arco, começar a traçar ele no sentido horário, né? A gente viu na primeira aula, acho, dessa parte de ciclo. Então, para todos esses casos, ângulos que são menores que zero e ângulos que são maiores que 360 graus, a gente consegue trazer eles de volta para o intervalo de 0 a 360 graus. Tá? Só que a gente viu também que o mesmo vai valer para intervalo 0 a 2π, porque, né, a gente viu como se transforma de graus para radianos. E por que agora a gente vai nos interessar mais em trabalhar com radianos? Porque a gente viu que os radianos estão muito ligados à parte ao raio da circunferência, tá? E como nesse caso a gente está trabalhando numa circunferência unitária, ou seja, que tem raio 1, a gente vai ter que esses radianos vão se comportar como números reais. Então, os de 0 a 2π, eu só vou ter números reais, tá? Posso pensar eles como números reais. E eu sabendo que eu posso estender tanto de 2π para mais infinito ou de 0 para menos infinito, tá? E eu podendo voltar para esse intervalo, tá? Vendo quantas voltas esse ângulo deu, só é necessário trabalhar entre 0 e 2π, porque depois, antes de 0 e depois de 2π, o comportamento dessas funções vai se repetir infinitamente. Por isso que a gente diz que as funções trigonométricas são periódicas, porque elas têm um período. Tá, isso eu estou falando, estou acelerando, vai aparecer depois, mas essas funções vão ter período 2π, porque de 2π em 2π elas vão se repetir. Tranquilo? Quando eu mostrar o gráfico vai ficar mais fácil. Mas vocês conseguiram pegar a ideia do porquê que a gente só está trabalhando, por enquanto, nesse intervalo de 0 a 2π?
Tá bem. E está aqui o gráfico da função y igual a seno de x, tá? Vamos começar aqui no zero. Ó, ele vai subindo, 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 igual a gente viu na aula passada, tá? Aqui o gráfico vai ficar compreendido no eixo y de menos 1 a 1. Em π meios é 1, em π é 0, em 3π meios é menos 1, e em 2π é 0, tá? A gente viu na aula passada também que em múltiplos de π, 2π, 3π, essa função vai interceptar o eixo x, ou seja, vai ser 0, tá? E a gente tem algumas considerações sobre essa função. Então, o gráfico da função seno é chamado de senoide, tá? E ele continua à direita de 2π e à esquerda de 0. E por que, né, eu não peguei intervalos maiores? Porque de 2π para lá é como se eu pegasse essa parte toda e só fosse colocando infinitas cópias, tá? Esse comportamento vai sempre se repetir, tá? E para cá a mesma coisa. Ó, pega o comportamento de 2π aqui, ó, e empurra para cá do zero. Vai ser sempre esse comportamento aqui, tá? Então a gente vai dizer que 2π é o período da função seno de x, pois ao somarmos 2π a um determinado valor de x, a função assume o mesmo valor, ou seja, o seno de x é igual ao seno de x mais 2π, tá? Só que isso aqui é para uma volta só, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter que o seno de x é igual ao seno de x mais 2kπ, com k inteiro. Ou seja, eu posso considerar tanto voltas no sentido horário, quanto voltas no sentido anti-horário. Por isso, k inteiro, tá? Agora eu vou mostrar lá o mesmo aplicativo e vai ficar, pelo menos, mais fácil de entender. E se a gente analisar o gráfico, a gente vai ter que o domínio da função x é todos os reais, ou seja, o domínio é os valores em que a função tem sentido. Então, a gente viu que para todos os reais, né, graças àquela generalização com a ajuda dos radianos, para todos os reais eu vou ter um seno, tá? Por isso que o domínio é todos os reais. E a imagem, né, vai ser o intervalo menos 1 a 1. Ou seja, vão ser todos os valores do contradomínio, tá? Todos os valores do eixo y que estão relacionados com algum valor, tá? Do eixo x. Aqui, ó, de menos 1 a 1, né? Esse gráfico está compreendido aqui. Essa representação gráfica, né, na verdade. Então, eu vou compartilhar o aplicativo lá que eu falei para vocês. Vocês conseguem ver? Conseguem visualizar o aplicativo? Carregou ou ainda tá... Tá carregando ainda. Por algum motivo a conexão tinha ficado lenta. E agora? Agora apareceu. Tá bem. Bom, então aqui está o nosso famigerado aplicativo, né, que nós já vimos. Eu tinha omitido, né, isso aqui, agora nós temos condição de colocar em radiano, de apresentar o gráfico. Então, ó, partimos do zero, tá? E vamos aumentando. Olha lá, o seno aqui, ó, subindo aqui, onde chega no valor máximo de 1, depois começa a decrescer, tá? Ó. Aí depois de π, tá? No primeiro momento a gente analisou o sinal, mas a gente não deu um significado para esse sinal, tá? Eu vou adiantar, eu disse não nos aprofundaríamos, mas isso nós temos condição de entender. Esse sinal ele está muito ligado no sinal da função,
Então, vocês percebam que a gente viu que o seno, né, no primeiro e no segundo quadrante, ele é positivo. Isso quer dizer, quando a gente está pensando em função, que a função ela é crescente. Ó, no primeiro, tá? Ela é crescente no primeiro e decrescente no segundo. Mas, embora seja decrescente, vocês percebam que essa curva está acima do eixo, está acima da origem, tá? Está acima do zero. Aí, a partir de 180 graus, ela decresce. Depois começa a crescer de novo, tá? Se aproximando do zero. Porque de menos 1 e caminhando até zero, a gente está crescendo, né? Aumentando o seno. Ele está tomando valores positivos. Ó, aí parei em 360 graus. Quase. Vamos considerar que aqui é 360 graus. Aí eu vou voltar, eu vou de novo, outra volta, olha lá, ó, o mesmo comportamento. Aí paro de novo. Então, por isso que é necessário apenas analisar o que acontece de 0 a 2π, porque depois esse comportamento vai se repetir. Vamos analisar por outro lado agora. Ó. Vamos, ó. Então, ele vai ter o mesmo comportamento. Se eu pegar essa parte aqui do do 2π e transladar para cá para o zero. Pegar essa parte e puxar para cá. Ó. Ele vai começar a cair, aí subir de novo, aí sobe até o máximo, depois cai. Então, é por isso que é só suficiente que nós analisemos só o que acontece de 0 a 2π. Porque de 2π em 2π a função vai ter o mesmo comportamento, tá? Aí de 0 até menos 2π, tu andou 2π, só que em módulo, tá? De menos 2π a menos 4π, tu também andou 2π, só que em módulo. Então vamos voltar para nossa aula. A aula voltou para vocês aí? Sim. Voltou. Bem. Obrigado, Miguel. Então vamos agora analisar o cosseno, tá? Então aqui temos o cosseno, tá? Onde temos essa configuração, muito parecida com o seno, muito parecida mesmo, tá? E tem um motivo para isso. E a gente consegue explicar com coisas que a gente já viu lá nos triângulos. Então, para te ver, quando a gente olha isso aqui pela primeira vez, nem pensa, nem tem relação nenhuma com o triângulo, mas tem bastante coisa que a gente consegue aproveitar. Então, para cosseno, as informações são quase iguais, né? A diferença aqui, essa função vai ser chamada de cossenoide, aparece em algumas bibliografias, tá? Mas tem outras que não dão esse nome, ainda chamam de senoide também, mas a gente vai ver por quê. Também tem período 2π, tá? Vale a mesma coisa, que o cosseno de x é o cosseno de x mais 2π, e o cosseno de x é o cosseno de x mais 2kπ, tá? É a mesma coisa. A função cosseno também é uma função periódica de período 2π. O domínio dela também é todos os reais e ela também está compreendida no intervalo de menos 1 a 1. Tá? Aí, agora vamos fechar a aula, tá? Vamos voltar para o aplicativo. Bom, eu vou pressupor que vocês estão enxergando, não está sendo chato perguntando toda hora. Então vamos agora para o cosseno, tá?
Então aqui temos o cosseno. Aqui tá carregando ainda. Ah, apareceu. Apareceu? Apareceu. Uhum. Tá bem. Desculpa, pessoal. O preço pus errado. Então vamos lá então. Então aqui tem o cosseno, tá? Ele cresce, decresce, ele cresce e depois o comportamento se repete de 2π em 2π, igual ao seno, tá? E por outro lado também.